Até onde iria o amor de uma mãe para proteger os seus filhos? Poderia ela protegê-los mesmo após a morte? Se você acredita que não, é porque não conhece a história de Rispa. E onde fica essa história? Aqui, ó, 2 Samuel capítulo 21. A história de Rispa é marcada por glória e poder, decadência, morte e perseverança. Venha conhecer a história de Rispa. Mas vamos ao texto para podermos entender quem é Rispa, que história é essa. Antes de começar o texto, lembra do vídeo anterior que eu fiz sobre Josué e os gibeonitas, aliança e compromisso? Pois é, esse vídeo é a continuação daquele. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Bem, pessoal, o primeiro texto começou em Josué. Falamos de Davi e agora de Saul. Essa aliança que foi firmada com Josué, agora ela foi quebrada pelo rei Saul. Depois de uma série de desobediências a Deus, Saul, após ter matado também os sacerdotes de Deus, Saul promove uma carnificina contra os gibeonitas, pensando que estaria ajudando o povo de Israel. Ele decide por si só acabar com a vida dos gibeonitas e expulsá-los da terra. Então, fazendo isso, ele estava quebrando uma aliança de centenas de anos atrás, em que todos os juízes que passaram antes, todos os juízes após Josué, nenhum ousou a quebrar a aliança. E o tempo passou, e a terra reclamou, e a fatura veio. Só que veio no tempo de Davi, não veio no tempo de Saul. Agora, será por que veio no tempo de Davi e não no tempo de Saul? Ora, Saul não respeitava as coisas santas, não respeitava as leis de Deus. Mas Davi não. Davi era um homem disposto a obedecer a Deus em tudo. Tanto é que quando ele viu o problema, então ele foi fazer o quê? Orientar-se com Deus. E Deus respondeu para ele de imediato: resolve a situação. E ele foi resolver a situação. Vamos continuar o texto. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Observe que Davi estava disposto a dar qualquer coisa, a fazer qualquer coisa para acabar com aquele problema, porque o povo estava sofrendo. Era uma fome de 3 anos e o problema não era apenas físico, era espiritual, precisava ser resolvido. E foi o que Davi fez. Propôs a eles qualquer coisa que eles quisessem. E os gibeonitas falou o que eles queriam. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. De seus filhos, se nos deem 7 homens
para que os enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei 2 filhos de Rispa, filhos de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolanita, e os entregou nas mãos dos Gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7, juntamente foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. E as exigências foram feitas, pedido consumado. Os gibeonitas queriam a cabeça dos 7 descendentes de Saul que ainda estava vivo, porque Saul quebrou uma aliança de sangue. E em Êxodo, capítulo 21, versículo 24 a 25, fala exatamente sobre a lei de olho por olho, dente por dente, vida por vida. Mas Saul não estava mais entre eles para que pudesse pagar com a vida. Saul certamente pagou muito caro também, mas precisava ser feito precisava ser resolvido esse problema. Então Davi aceita de pronto entregar os 7 descendentes de Saul para aplacar a fúria, para acabar com aquele problema e a terra voltar a produzir da mesma forma. Só que Davi estava com um problema nas mãos, porque Mefibosete, filho de Jonatas, estava morando na casa de Davi e Davi jurou protegê-lo, a descendência de Jonatas. Eles tinham uma aliança e Davi não podia quebrar a aliança. A aliança era uma coisa muito, muito séria. E Davi, para proteger Mefibosete, ele não entregou, mas entregou o outro Mefibosete, filho de Saul, com a Rispa e Armone, e mais os 5 filhos de Merabe, que era a filha de Saul. Então 7 homens foram sacrificados, enforcados, para aplacar aquela crise e a terra voltar a produzir. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E é nesse triste contexto que Rispa aparece na história. Seus filhos foram arrancados do seu seio, arrancados de si, levados à morte sem julgamento nenhum. Ali, apenas para pagar pelo erro de Saul. Aquela mãe que já tinha passado por muitas coisas, porque naquela época, para uma mulher viúva, e ainda mais nas condições de Rispa, que o marido foi morto de uma maneira em guerra, ela não teria direitos a nada. Então Rispa teve que criar seus filhos sozinha. Talvez os 5 filhos de Merabe também, porque a Bíblia não mostra, não fala que Merabe estava ali. Talvez Merabe até morta estaria, não sei. Mas Rispa, após lutar tanto, com tanto empenho, a Bíblia não fala como ela criou os filhos dela, mas com certeza foi sacrificante.
E na hora que ela tem seus filhos ali, grandes, para cuidar dela, então vem uma sombra do passado, arranca esses filhos dela, os filhinhos dela. Nós que temos filhos, meu Deus, leva esses filhos para serem enforcados os dois e deixam lá expostos para as aves do campo, para os animais noturnos. E essa mãe, o que ela resolve fazer? Porque naquela época acreditava-se que era desonroso um corpo ficar exposto e também traria maldição. Ela queria que seus filhos fossem enterrados com dignidade. Então ela protegeu o corpo desses filhos. Ela pegou um pano de saco. Antes as pessoas pegavam o pano de saco para se cobrirem, para vestirem. Ela pegou o pano de saco para cobrir os corpos, para se proteger. E para proteger os corpos, quando chegava as aves, ela expulsava. E os animais noturnos ela expulsava. Ou seja, que vida que essa mãe estava tendo. Ela passou fome, ela teve sede, ela teve frio, ela teve medo. Ela estava sozinha. Ali, protegendo os corpos dos filhos que já estavam mortos. Que amor é esse? Porque ela não queria que os seus filhos caíssem em desonra, que os corvos bicassem os seus corpos, dos seus filhos, os animais não os devorassem. E ela ficou ali até que chovesse sobre a terra. E olha que demorou, porque eles foram mortos na época da colheita. E passaram-se algum tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, mas até vir chuva, quanto tempo essa mãe ficou ali? Com certeza, algumas pessoas passavam, talvez levavam alimentos para ela, porque o sacrifício dela chegou até o rei. Vamos continuar o texto? Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Que perseverança teve essa mulher, que através do seu sofrimento e do seu sacrifício, a conversa, os boatos foram se espalhando e chegou até Davi. E Davi tomou atitude. Além dele pegar apenas os corpos dos enforcados, ele também lembrou-se de Saul e de Jonatas, que quando Saul e Jonatas morreu, os corpos deles foram pendurados pelos filisteus. O pessoal foram lá, pegaram o corpo de Saul e de Jonatas e furtaram o corpo para que os filisteus, para que não fosse também deteriorado, comido pelos animais e pelas aves. Então eles esconderam o corpo de Saul e de Jonatas. E Davi foi, mandou que recolhesse os ossos, enterrou, pegou junto os enforcados e fez um sepultamento digno. Então aí só depois disso, Rispa, ela seguiu com sua vida, com certeza, porque ela conseguiu
que toda a família dela fosse sepultado com dignidade. Tudo através do quê? Da perseverança daquela mulher. Ela protegeu os corpos já mortos, mas porque ela tinha um propósito. Ela queria que fosse sepultado com dignidade. E ela conseguiu. Amém, pessoal? Bem, pessoal, esse texto tem várias interpretações, mas acho que o ponto mais forte que ele pega é nessa questão de, quando formos fazer uma aliança, observarmos bem antes, seja um casamento, seja um contrato, seja serviço, seja o que for. Antes, nós devemos analisar bem onde estamos entrando, para que quando a gente for sair dessa aliança, desse compromisso, do que for que nós firmamos, nós sabemos bem o que nos espera. Eu acredito que tudo vai ficar mais fácil e não terá preços altos a pagar, né? E o que me chama a atenção também nesse texto é a perseverança de Rispa. Mesmo ela sabendo que ela não podia fazer mais nada pelos filhos. E o que me chama a atenção também nesse texto é a perseverança dessa mãe. Quantas vezes nós pensamos que está tudo perdido e deixamos as coisas fluírem para nos levar mais para o buraco? Você imagina se Rispa tivesse deixado lá, porque já tinha acontecido mesmo, deixava para lá? Então o que ia acontecer? Os filhos dela iam ser comidos pelos corvos, pelos animais, não ia ter tido um sepultamento digno. Ia ser uma coisa terrível, né? Mas ela não aceitou. Então, às vezes, embora a situação esteja morta para nós, embora esteja de um jeito que não tem mais jeito, mas persevera, vai, luta, busca o mais profundo de você. Sabe, se a gente for lá e lutar e não deixar que as aparências nos enganem, já está morto mesmo, então deixa para lá. Ah, já acabou. Acabou nada. Enquanto você está vivo, tem esperança. E as coisas não é nada que vai ditar a sua vitória, não. É você. Então eu acho que esse texto nos ensina a ter um propósito, correr atrás dele, seja ele qual for o nosso objetivo, não importa como está, mas que sempre tem um jeito. Enquanto nós estivermos vivos para lutar, assim como estava a Rispa, mesmo morta por dentro, destruída, ela conseguiu forças e conseguiu o que ela queria. Amém, pessoal? E esse foi mais um vídeo do canal Você Pode com Maria Bonfim. Se gostou, se você permaneceu comigo aqui até o final, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e gostaria que você deixasse o seu comentário. E você que me pediu para sugerir uma história, eu li lá, viu? Muito obrigada. Sobre a história de Davi, minha amiga Monique, né? Pode deixar. Eu vou procurar trazer histórias bem legais, da jeito que você me sugeriu. E muito obrigada pela sugestão, viu? Muito obrigada. E eu espero que todos vocês me sugiram histórias para que eu venha trazer aqui, porque fica mais fácil para mim se eu souber o que vocês querem, entendeu? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye.